Medite. Aquietem-nos as mentes e os corações e agradeçamos ao Divino Amigo a oportunidade que nos concede na noite de hoje, encarnados e desencarnados, beber na tua fonte de sabedoria, esclarecimento, amor, libertação. Obrigado, Senhor. Agradecer a presença dos amigos espirituais, os espíritos encarregados das ações do amor e do bem, que possam aqui se fazer presente, a nos assistir, a nos inspirar nesta árdua jornada da nossa evolução moral e espiritual. Que possa envolver o nosso irmão Paulo Tarso, que estará utilizando da palavra na noite de hoje, trazendo a sua mensagem, para que encontre a receptividade nas mentes e nos corações dos dois planos da vida. Fluidifica a água, Senhor, para que sirva de medicação para todos que dela venham usufruir. E na certeza da sua amorável presença neste fraternal encontro da noite de hoje, lhe agradecemos humilde e fraternalmente, dizendo: Senhor, seja conosco, hoje, agora e sempre. A paz do Senhor nos envolva a todos. Faça a luz aí. E Cléo fez luz. Gente, boa noite. Boa noite. Que a suave paz do Divino Amigo esteja nos envolver a todos. Esta noite um pouquinho chuvosa, mas de extrema alegria no espiritual. Realmente entra em festa quando vamos falar de Jesus, de coisas boas, trazendo para nós a mensagem morredora através da doutrina espírita. E hoje temos a alegria, eu digo sempre, de receber pessoas, amigos de outras paragens. Esse veio de longe, veio de Tarso. Vocês conhecem Tarso, cidade? Vocês pensaram que Paulo de Tarso estava perdido por aí? Não, ele está aqui trabalhando. E eu agradeço contar com a colaboração desse amigo incansável, porque eu conheço a jornada de Paulo. Não é das mais fáceis, é luta para todo lado. E a gente deve agradecer essa oportunidade. Temos a alegria de tê-los hoje aqui conosco, discorrendo um tema profundo e interessante, até porque, para não dizer que a doutrina espírita só fala de obsessor, a gente vai falar ali do lado bom da situação. É eles que nos libertam dos obsessores, às vezes quando a gente quer. Então, na questão 489 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec deixou lá o papel desses espíritos, esses seres mais evoluídos, que têm a missão de cuidar da evolução de nós aqui. Quando nós chegamos aqui, a maioria de nós bagunçamos o coreto. E às vezes ele tenta nos trazer o alerta para que a gente volte ao trilho da nossa jornada. Eu vou convidar aqui nossa irmã Cleonilde Barreto. Por quê? Ué, com 2 olhão desse. Você está vendo? Não enxergo, né? Você sabe que eu não? Tem certeza? Eu enxergo? Você pode dizer que eu estou naquela toda. Não está enxergando não, né? Não. Amanhã você fica lá pedindo passo para enxergar que eu vou. Você vai dar, sim. Lígia. Sem o seu governo. Eu ouvi metade aí. Um breve trecho do nosso Evangelho. Em seguida, a gente tem o nosso querido amigo Paulo de Tarso, com os espíritos protetores. Paulo, quer mais alguma coisa? Pronto. Você tem 1 hora ali de frente, assim que o senhor começar. Não tenha pressa, não.
viu? E aí, Alberto? Mensagem da gente, caiu no capítulo 10. Deixa eu registrar aqui sua presença. Bem-aventurado aqueles que são misericordiosos. Não julgueis a fim de que não sejais julgados. Aquele que estivesse em pecado, lhe atire a primeira pedra. Não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque vos sereis julgados segundo houveres julgado os outros. E se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. São Mateus, capítulo 7, versículo 1. Então, os escribas e os fariseus lhe conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério e a colocaram de pé no meio do povo, dizendo a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena a lei para lapidar as adúlteras. Qual é, pois, sobre isso o vosso sentimento? Eles diziam isso tentando a fim de ter do que a acusar. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o dedo sobre a terra. Como continuassem a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse: Aquele dentre vós que estivesse em pecado, lhe atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo falar assim, retiraram-se um após o outro, os velhos saíram primeiro, e assim Jesus permaneceu só com a mulher que estava no meio da praça. Então Jesus, levantando-se, disse: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse: Não, Senhor. Jesus respondeu: Eu também não vos condenarei. Ide, e no futuro não pequeis mais. São João, capítulo 8, versículo 3 a 11. A mensagem que nós possamos dar continuidade no livro em casa e que possamos refletir nesse pequeno texto que foi lido. Vamos passar a palavra agora para o nosso irmão Paulo. Obrigada. Meus amigos e irmãos, boa noite, muita paz. Boa noite. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações. Que a espiritualidade boa, amiga, que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita esteja conosco, nos trazendo paz e nos trazendo luz às nossas almas. O nosso tema são os espíritos protetores. E, obviamente, essa talvez seja uma das questões assim mais que estão no imaginário popular, porque quando a gente pensa no espírito protetor, vem logo à cabeça aquela ideia do anjo da guarda. Não é assim que a gente tem um anjo da guarda? Então, qual que é o papel de um anjo da guarda? O papel do anjo da guarda é proteger aqueles que estão sendo guardados, senão ele não é anjo da guarda, né? Ele só é um anjo da observação. Para guardar, ele tem que proteger, ele tem que cuidar, e o que a gente observa ordinariamente é que, apesar de as pessoas estarem passando por situações difíceis, dando a entender que naqueles momentos não existe uma proteção, pessoas são atropeladas, pessoas morrem afogadas, né? Pessoas contraem doenças, pessoas são assaltadas. A gente ouve às vezes histórias de que a pessoa, antes de chegar em determinado lugar, ouve uma voz: não vá não, aí a pessoa não vai, tem um chamado livramento, mas tem horas que não. Então a gente fica imaginando assim, como é que funciona isso? Será que é assim mesmo? A gente vem aqui para a Terra, aí traz assim meio que um professor, um guia, aquele que fica do nosso lado nos cuidando. Esse tipo de pensamento, a doutrina espírita é extremamente farta em explicar, tanto que a gente sai da questão 489 à questão 521, salvo engano, e vai essas questões, mais de 30 perguntas só sobre esse tema. Então é um tema bacana para a gente fazer uma conversa assim, uma roda de estudo, por exemplo, sair pergunta por pergunta e falando sobre essas questões. Eu acho que esse é um trabalho que vocês podem fazer depois, pegar o livro dos Espíritos, dar uma olhada lá nessa questão 489, e tem uma questão que é a questão 459,
que vem antes dessa, que talvez seja uma questão orientadora desse trabalho. E a questão 459, ela pergunta o seguinte: os espíritos interferem nas nossas vidas? A questão é muito mais do que vocês imaginam. De ordinário, são eles que vos dirigem. É essa a questão que está lá na 459. E depois, em seguida, nós vamos ver aí as questões relativas ao chamado espírito protetor, espírito amigo, aquele que está na condição do que é chamado, em outras tradições, do anjo da guarda. Mas vamos entender um pouco isso sob o ponto de vista da doutrina espírita, que a doutrina espírita ela nunca vai nos trazer um entendimento simplesmente para dizer assim: olha, quando você ouve falar de anjo da guarda, entenda espírito, mentor espiritual, espírito amigo. Não é exatamente essa a tradução. Porque quando a gente fala de espírito, a gente entende sempre que esses espíritos eles estão desencarnados, correto? Isso já é o primeiro ponto que a gente tem que observar. Porque os espíritos não necessariamente estão desencarnados. Por exemplo, aqui nessa sala, todos nós somos o quê? Espíritos. E estamos o quê? Encarnados, até que se prove o contrário, não é verdade? Estamos encarnados. Então nós somos espíritos encarnados. Nós interferimos na vida de outras pessoas? Sim. Muito mais do que a gente imagina. A gente às vezes faz isso de uma maneira muito intensa, correto? A gente não precisa desencarnar para interferir na vida de uma outra pessoa, embora sejamos espíritos. Existe também a possibilidade de nós interferirmos na existência espiritual de alguém que está desencarnado, ou seja, ao contrário. Em vez de um espírito que está no plano espiritual interferir nas nossas vidas, nós interferirmos na vida deles, existe essa possibilidade? Sim. Existe. Então você vai ver isso, por exemplo, no velório. A pessoa está ali, né, acabou de falecer, está ali ainda está ali no processo, né, das despedidas, e o povo está do lado de cá só que te leve junto, porque você não devia ter ido, né? Isso o que isso está fazendo? Você tem uma onda mental que está interferindo naquele que está tentando se libertar da carne. Então você veja que quando a gente fala de processos obsessivos, de interferência espiritual, a gente pensa sempre naquela ideia de que é o espírito que está no plano espiritual interferindo em quem está na carne. Mas a gente às vezes não se lembra que nós somos aqueles também que interferimos naqueles que estão encarnados, e recebemos influências também desses e interferimos também em quem está desencarnado. Ou seja, a interferência espiritual, ela ocorre em várias dimensões, simultaneamente. Então não é necessariamente quando a gente diz assim, tem um espírito que é aquele que está do nosso lado, protegendo, e a gente diz assim, não, mas ele não é porque ele está encarnado. Nossa mãe, por exemplo, às vezes ela faz esse papel. Meu filho não faça isso, meu filho faça aquilo. Como é que a mãe faz? É assim? Cuida. Vai sair, meu filho, essa hora não chega não fique tarde na rua. O que ela está fazendo? Ela está te protegendo. Então, o espírito que vai, de certa forma, orientar um tutelado, o que ele vai fazer? A mesma coisa. Então, se de repente o sujeito acha que o espírito vai interferir na sua vida, no sentido de evitar que ele faça qualquer coisa, isso seria um contrassenso. Primeiro, que o papel do mentor espiritual, do orientador espiritual, desse espírito que está aqui relatado como sendo desencarnado, auxiliando no trabalho de vida de um encarnado, ele não interfere na vida da pessoa. Ele orienta, ele sugere, ele às vezes dá-se um sinal, mas quem é o responsável por acolher essa informação e tomar a decisão? Aquele que está sendo orientado. Então, por exemplo, só aqui para a gente ficar, esgotar um pouco esse tema do chamado mentor espiritual. O mentor espiritual, ele está presente nas nossas vidas, sim. Quem é ele? É um espírito que é afim, está ligado a gente de alguma maneira, e que ele resolve nos acompanhar no processo da encarnação. A encarnação para a gente demora, porque a gente pensa que 80 anos passa, demora, 90, 100, mas para o espírito 100 anos é nada. É como se a senhora vai passar um mês ali na casa da avó, é um mês, é como se fosse um final de semana, porque para quem sabe da vida infinita, da vida que não acaba, o que é
80 anos para quem tem o resto dos dedos? Nada, relativamente nada. Então a missão de um espírito desse não é uma missão árdua, não é aquela coisa assim que o cara vai ficar preso o resto da existência, não. Ele vai se ocupar daquela encarnação, mas como uma espécie de tutor, uma espécie de consultor, um consultor amigo. Então o indivíduo vem com uma determinada missão e com muitas dificuldades, com muitas limitações muitas vezes. E o que é que esses amigos fazem? Eles esclarecem às vezes as nossas dúvidas, mas não da maneira que um amigo faria, que um amigo vai entrar em sua casa, vai conversar com você, vai fazer aquele arrudeio. Esse não tem esse privilégio. Então o que ele faz? Ele vem no sonho, ele vem através de uma sugestão no pensamento, ele vem através de um insight que a gente diz assim, de onde eu tirei essa ideia? Às vezes vem justamente dessas conversas, dessa influência mental. Agora, se o sujeito que está ali sendo tutelado, ele de repente não quer ouvir, o que o espírito amigo faz? Ele aceita esse não de bom grado. Porque no fundo, o papel dele não é conduzir nossa vida para que a gente saia, olha, aqui está uma escada, você não pisa nesse degrau não, você vai cair. O máximo que ele vai dizer é assim, tome cuidado com onde você pisa, mas se você vai pisar ou não é decisão de quem? Nossa decisão. Então o espírito amigo, ele tem essa função de respeitar o livre-arbítrio de cada um. Então ele não interfere no sentido da vida, ele não muda o destino das pessoas, ele não é uma espécie de gênio da lâmpada que está aqui para realizar os nossos desejos. Talvez aí mude um pouco nessa perspectiva do que eu falei. Um anjo da guarda, a gente já imagina logo que é um anjo que entra na frente da bala. Quando vem de lado para cá, ele já entra na frente para evitar que qualquer mal aconteça. Não é assim. É um consultor, é um orientador que esclarece, que lembra, às vezes lembra da obrigação que o espírito assumiu antes de vir para a Terra. Então, essas relações, elas vão ocorrer durante toda a nossa encarnação e às vezes depois. Mesmo desencarnado, nós nos encontramos com esses espíritos amigos, fazemos um balanço a respeito da vida, podemos tirar algumas dúvidas sobre determinadas questões que aconteceram, que podiam não ter acontecido e por que aconteceu, e teremos sempre uma explicação de uma ordem mais elevada em relação àquilo que foi. Então isso é o que acontece ordinariamente. Mas no campo das nossas relações, e é isso que é importante, tanto o encarnado conversando com o desencarnado, quanto encarnados conversando entre si, a dinâmica é exatamente a mesma. Por que eu digo isso? Porque quando a pessoa não quer ouvir, ela não quer ouvir de ninguém. Ela acha que ela tem certeza absoluta do que ela está fazendo, do que ela está certa em fazer, e nada que você disser vai tirar essa pessoa desse caminho. Vocês conhecem gente assim? A gente chama de como? Cabeça dura. Como é a cabeça dura? Você chega para a pessoa e fala uma coisa, a pessoa já tem outra certeza. Você começa a falar e a pessoa já está vindo de cá com uma explicação contrária para dizer o que você está dizendo, para simplesmente reafirmar o que é o pensamento dela. O que você pode fazer? Nada. Você não pode fazer nada. Você só tem que aquecer. Você só tem que permitir e deixar que a pessoa descubra por outros caminhos por si mesma, ela descubra qual é o verdadeiro significado daquela informação que ela está recebendo. Às vezes é preferível deixar a pessoa ir um pouco, cair, se machucar, para que a pessoa de repente compreenda na dor que aquele caminho que ela quer seguir não é o melhor caminho. Às vezes a gente acha que a nossa oração do Pai Nosso, livrai-nos de todo mal, a gente acha que o livrai-nos de todo mal é um livramento absoluto de qualquer coisa que possa nos levar a uma dor, a uma frustração, a um sofrimento. Eu acho que eu já perguntei isso aqui para vocês. Quem aqui já tomou Bezetacil de 1.200.000? Levanta a mão. Sabe o que é isso? Bezetacil de 1.200.000? Ah, tomou. Que
parece que o mais novo não toma, não, como o padre, mertiolate com ar demais. Né? Então eu acho que a bezetacil agora vem com anestesia. Antigamente não tinha, não. Antigamente era de raiz, né? E eu me lembro que quando eu tomava aquela bendita, no outro dia a perna ficava dura, você andava assim, o povo já sabia, tomou bezetacil, porque a perna não mexia. E quem é que levava a gente para tomar bezetacil? A mãe, o pai. Por que fazia isso? Porque queria que a gente ficasse bom. E às vezes, gente, é porque às vezes a cura dói. Às vezes a cura tem um preço e a gente paga o preço da cura. E é por isso a dificuldade, muitas vezes, de aceitar que o espírito amigo possa permitir que nós sintamos dor. Porque é necessário, muitas vezes, que a gente experimente o caminho da dor. Os espíritos dizem que nós, em termos de sociedade, nós estamos caminhando para um fundo de poço. Olha o que eles dizem, o fundo do poço. Mas por que para o fundo do poço? Não é muito melhor simplesmente livrar todo mundo do fundo do poço? Mas por que para o fundo do poço? Para que as pessoas entendam que o caminho que está sendo conduzido na sociedade não é um caminho bom. Então, o que vai acontecer de pior para o encarnado? O que pode acontecer de pior para o encarnado aqui na Terra? Isso é melhor nessa cara? Sofrer mais ainda. Sofrer. Mas o que é de pior de tudo? Qual é a ameaça maior que pode existir ao encarnado? Morrer. Perder a vida. Perder a vida. O nosso instinto de sobrevivência diz que nós devemos nos proteger para não perdermos a vida. Só que o Espírito que está nos orientando sabe que isso aqui é uma veste. Então o indivíduo perde o corpo, mas continua. Então a perspectiva do ponto de vista espiritual em relação à Terra é diferente da nossa. A gente acha que isso aqui é o único e a única verdade, a única realidade é essa. Os espíritos entendem que não. Então às vezes o livrar de todo o mal inclui deixar de viver. Vou dar exemplos para vocês. Chico uma vez foi procurado por uma mulher que o menino teve um problema, vocês conhecem essa história, é bem divulgada. A babá pegou o menino, botou na bicicleta, o menino caiu, o menino depois morreu, e a mãe foi reclamar, foi lá perguntar para Chico, você já agradeceu ela? Olha como inverte a coisa, você já agradeceu essa mulher? Aí ela disse assim, mas como agradecer? É, porque já pensou se esse menino tivesse morrido no seu estado, porque morrer ele ia morrer de qualquer jeito. Mas essa moça entrou no seu caminho e ela assume um papel que é seu para você não morrer com essa culpa na sua cabeça. É espírito amigo? Está protegendo? Está protegendo, mas o filho morreu. Então, o primeiro choque que a gente tem de realidade é espírito protetor não impede que nós façamos bobagem. Eles são orientadores elevados num certo grau e que estão disponíveis para abrir as nossas mentes e não livrar os nossos caminhos. Essa ideia de que foi colocada de que é uma situação de blindagem levou muita gente para o plano espiritual zangado. Em reuniões mediúnicas, a coisa mais normal que tem é você receber alguém que acreditou numa promessa, quando chegou no plano espiritual, descobriu que estava com cheque sem fundo na mão. Ó, você não vai ter problema nenhum. Quando você chegar no plano espiritual, você vai ter uma casa lá te esperando. Você tem um terreno, você comprou, você pagou, você tem um terreno. Aí a pessoa chega, cadê meu terreno? Que terreno? Como assim terreno? Olha o terreno aí, o terreno tudo aqui. Essa lama toda aí, você pode ficar aí à vontade, não tem problema nenhum. Comprou uma nuvem. Né? Então, o primeiro ponto que a doutrina espírita faz em relação ao entendimento da transcendência e da metafísica, que são todas essas propostas que trazem para a nossa compreensão algo que não está na nossa mão, não é tangível, não é palpável, é dizer que o mundo espiritual é uma conquista da nossa consciência.
E que o processo de desenvolvimento da consciência envolve a presença do outro. Isso é de fundamental importância, gente. Porque a gente não vive sozinho, a gente vive sozinho. Lá está dizendo que o sujeito sozinho, ele estiola, ele embrutece. Então nós não estamos aqui para vivermos sozinhos. E o tempo inteiro nós estamos sendo convidados para ajudar umas pessoas e sermos ajudados por outras. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. É fácil ser ajudado? Depende. Depende? Me explique aí esse depende. Depende do nível de entendimento da pessoa, né? Porque a gente sabe que a gente é um segregado, a gente vive em sociedade. Sim. Na proporção que eu ajudo, em algum momento da minha vida eu vou estar vulnerável e precisando de ajuda. Mas é bom ser ajudado? Se a pessoa for humilde, eu Sim. acho que não tem uma afronta, não tem uma dor. Mas se não for, às vezes é uma situação de desconforto por conta do orgulho. Como é seu nome? Silene. Silene. Isso. Silene, como você se sente sendo ajudada? Grata. Grata mesmo? Grata, de verdade. Se sente bem Sim. quando alguém te ajuda? Sim, eu acho que eu me sinto até amada, acolhida. Você se sente né? acolhida? Eu me sinto acolhida, porque nos dias de hoje, onde as pessoas estão tão endurecidas, quando alguém tem um olhar mais fraterno para você, eu acho que é um motivo de você dizer assim, poxa, obrigada, Senhor. E esse Você- é mais um anjo que a vida colocou no meu caminho para me auxiliar. É o retorno das minhas preces. Deixa eu aproveitar, Silene, que você trouxe essa experiência rica sua. Deixa eu te fazer outra pergunta. Você auxilia uma pessoa, é mais fácil para você auxiliar quem você não conhece ou quem você conhece? Eu acho que depende do contexto. Né? Por exemplo, assim, eu vivi há pouco tempo uma experiência desafiadora. Sim. E eu percebi que na dor você se irmã nas pessoas. Então você acaba criando uma corrente solidária e que você acaba envolvendo os outros e sendo envolvida. Então essa questão do auxílio, eu acho que é uma questão fraterna, que quando você se sensibiliza, principalmente pela dor, você passa a mudar seu olhar. Sim. Mas assim, a minha pergunta é o seguinte: se você tem um esforço X para ajudar uma pessoa, vamos supor, deu uma chuva, Sim, as casas caíram e todo mundo corre para ajudar. sim. Então tem um esforço de ajuda. E quando tem alguém dentro de casa com uma dificuldade, é igual esse nível de ajuda? É Eu fácil acho ajudar? que em casa é mais fácil. Porque a gente ouve às vezes uma pessoa dizer assim, como é que você faz quando você quer ajudar alguém que não quer ser ajudado? A gente ora. Não é assim? Porque, gente, olha, existe isso que eu estou falando para vocês, eu não estou perguntando aleatoriamente. Sim. Porque o processo da ajuda não é coisa simples. Isso. É bem complexo, eu sei. Para um espírito desse ajudar a gente, não é uma coisa simples. Para a gente ajudar uma pessoa, não é uma coisa simples. Para uma pessoa nos ajudar, não é uma coisa simples. Eu sou filho de uma senhora muito boa. A minha mãe era muito boa. E ela era tão boa que ela abria mão de tudo para ela, para ajudar as pessoas. E principalmente dentro de casa. Então, como era lá em casa? Eu chegava de noite e ela não tinha comido ainda. Porque ela só comia quando os filhos chegavam. E na hora que um sentava na mesa e o outro não tinha chegado e o primeiro se servia, ela arrumava o prato para que o outro não chegasse e achasse que estava comendo sobra. Ela estava preocupada com o outro que estava chegando, mas ela não comia. Ela botava o almoço e ia tomar banho. Aí a gente dizia assim, mas a senhora não vai comer? Não, depois eu como. Era sempre assim, o tempo todo. Então, eu comecei a pensar o comportamento da minha mãe e comecei a pensar o comportamento de outras pessoas e fui pesquisar isso aí. E existe estudo que mostra por que nós temos dificuldade de ajudar, de sermos ajudados, de fazermos esse intercâmbio de ajuda. Pensem como se fosse uma espécie de banco de créditos. Então, quando eu sou credor, eu me sinto bem ou me sinto mal? Ou seja, quando as pessoas estão me devendo, eu me sinto bem ou mal?
Você emprestou, você deu. Isso é melhor do que você receber? Como é isso? É melhor. Quando você recebe, pode ser que você se sinta humilhado de estar recebendo? Quando nós recebemos, estamos em dívida. Quando fazemos, adquirimos crédito. Está entendendo? Quando você recebe de alguém alguma coisa, você se sente menor ou se sente maior? Pode falar, gente, isso aí é ser humano, ser humano é assim. A gente se sente menor, porque a gente se sente em débito com o outro. É como se a gente tivesse que devolver para a pessoa. Uma pessoa, você quer ver um exemplo simples? Eu te amo, eu também te amo. A pessoa diz assim, eu te amo, e você responde, eu também te amo. Você devolveu, entregou na hora. Você devolveu na mesma hora. Você nem esperou, nem processou, nem sentiu. Você já devolveu para não ficar devendo. Então, eu escrevi, por conta disso, eu escrevi um texto faz algum tempo. Você quer ser bom? Aprenda a receber. Porque quando a gente aprende a receber com humildade, o doar, ele é humilde. O doar é humilde. Então, o que é uma característica de uma pessoa humilde? É a pessoa que ouve, é a pessoa que atende, que entende, que percebe, que agradece. As pessoas humildes agradecem, as pessoas que são assim muito arrogantes, elas não agradecem. Elas ficam com vergonha, muitas vezes. É por isso que o livro dos Espíritos, o Evangelho, quando fala da caridade, diz que você tem a caridade moral, que é uma caridade superior à caridade material. A caridade material é dar, a caridade moral é cuidar da dignidade de quem recebe. Porque se, a depender da maneira como você faz, a pessoa que está recebendo, ela não recebe bem. Ela se sente... Quando a pessoa está recebendo e de repente ela está vendo ali, ó... Quer ver uma pergunta que eu vou fazer para vocês? Quando a gente ajuda alguém, a gente se sente bem? Você chegou na rua ali, tem uma pessoa caída, você foi, entregou um prato de comida, você deu uma camisa, você deu um cobertor. Isso é bom ou ruim? É bom? Você se sente bem, né? Mas a neurociência explica isso. Que na hora que a gente faz isso por uma pessoa, a gente tem um pico de energia, aumenta substância no cérebro, aumenta dopamina, que é uma substância que o cérebro produz e que nos dá alegria, nos dá prazer. Aumenta ocitocina, que é uma outra substância do cérebro que nos dá sensação de aconchego, de pertencimento e segurança. Diminui o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, fisiologicamente, nosso corpo reage a um ato generoso. E isso tem duas finalidades, isso tem duas, digamos assim, explicações. Uma explicação do ponto de vista genético, do ponto de vista hereditário, porque lá atrás ajudar era melhor do que não ajudar. Vivermos em sociedade era melhor do que vivermos sozinhos, isolados uns dos outros. Então isso veio por um processo evolutivo. E também como indutor, como tudo na natureza é assim, indutor do ato do bem, porque a gente se sente bem, tem vontade de fazer de novo e vai reproduzindo esse gesto até o espírito aprender a fazer sem sentir mais nada. Então, nosso gesto de agir e nosso gesto de estar com o outro, nossa maneira de estar com o outro, tem a ver muito com a maneira como eu me sinto, a minha autoestima, a minha segurança, a minha condição de estar vivendo no mundo. Então, se eu de repente for uma pessoa insegura, o que o inseguro normalmente faz? Ele não aceita nada de ninguém. O inseguro ele não aceita sugestão. O inseguro está sempre numa posição de eu sei. Está sempre numa posição de não precisa me dizer porque isso aí eu já sei. Então por que você está fazendo isso? Porque ele está se sentindo inseguro diante do outro. Isso dificulta a nossa relação, gente. Vocês já imaginaram se nós tivéssemos os ouvidos de ouvir o que esses amigos têm para nos dizer? Se nós tivéssemos a capacidade de prestar atenção a essa voz interior que nos conduz na consciência, para que a gente pudesse, de certa forma, não fazer as coisas que a gente normalmente faz, como nossa vida não seria melhor? Não seria melhor? Seria muito melhor. Mas nós não temos ainda o preparo, muitas vezes, para fazer coisas que nós precisamos fazer. Por exemplo, Santo Agostinho,
ele era uma pessoa assim, muito angustiada. Ele devia se chamar Santo Agostinho, né? Ele devia se chamar assim. Então ele era muito angustiado e ele vivia na esbórnia, gente. Ele era um homem da noite. Ele era um habitante da Roma do século IV. Lá era tudo muito assim, hedonista, era muita coisa de prazer. Era mais ou menos como se fosse um carnaval 365 dias do ano. E ele se metia nisso à noite, né? Ele era aquele farrista mesmo. Não só ele, São Francisco de Assis também, ele era assim. Então, Santo Agostinho, quando ele estava no seu processo de transformação, ele falou nas suas confissões, ele diz assim, que ele pedia: Senhor, dai-me a pureza e a castidade, mas não agora. Vocês estão entendendo como é que é a dificuldade? A dificuldade, muitas vezes, de um espírito desse nos ajudar, é que a gente está tão cheio de certezas que a gente não ouve, a gente está tão cheio de convicções que a gente não presta atenção, e a gente está preso às nossas injunções carnais. Essa talvez seja uma das coisas mais difíceis do encarnado. Preso aos nossos atavismos, a nossa história evolutiva está mandando na gente ainda, de maneira tal que a gente segue uma inércia existencial e não presta atenção nas alternativas que estão sendo colocadas para a gente ao longo do caminho. O que não falta, gente, é possibilidade de mudança. O que não falta é alternativa. O que sobra muitas vezes é a falta de vontade de usar as alternativas para mudar o meu caminho. E isso é que é uma coisa muito séria. Porque reiteradas reencarnações, nós sucessivamente cometemos os mesmos erros de outras vidas. Faz sentido isso? Não faz sentido. E se nós formos fazer uma análise do ponto de vista do porquê, talvez o fato da gente não ter sido chamado a atenção antes, em relação a essa condição de vivermos em sociedade, em estarmos com a postura ativa da audição, da percepção, o coração aberto para perceber, isso talvez tenha levado a gente a reiterados processos de repetições desnecessárias. Dona Ivone Amaral Pereira, ela tem vários livros maravilhosos, e os livros dela eu recomendo, eu sempre digo isso, leiam os livros de Dona Ivone, porque os livros de Dona Ivone, eles são rigorosamente, eles seguem Allan Kardec, rigorosamente. O Livro dos Espíritos, Evangelhos do Espiritismo, você lendo Dona Ivone, lendo o livro, você vai ver a correspondência de um com o outro, ela não foge 1 milímetro. E ela conta a história da vida dela. E a história de um espírito que levou 800 anos, junto de outro espírito, desde lá de trás, errando vida após vida no mesmo erro. No mesmo erro, culminando em morte de um, suicídio, assassinato, coisas horríveis. E aí quando você pensa que não, na próxima vida eles veem outros personagens, um com raiva do outro, ainda se odiando, na guerra, para chegar numa encarnação quase um milênio depois, para descobrir que eles se amavam. Olha que coisa interessante. Para descobrir que, em verdade, o que eles precisavam fazer simplesmente era abaixar os braços e reconhecer um amor. Então, a nossa repetição, ela vem justamente dessa nossa convicção de que nossa salvação, ela vem de fora, de que a gente vai ser salvo por um anjo da guarda ou por um espírito, um santo. Vocês têm ideia de quantos santos existem no estudo, na geologia? Vocês têm ideia de quantos santos catalogados existem? Vocês têm ideia? Quer me dar uma sugestão? Quantos santos existem? 400, boa medida. Alguém? Mais? Uns 3.000. 3.000? Quem falou 3.000? Eu. 3.000, boa. Quem mais? Vocês têm ideia? 20.000. 20.000 santos catalogados. Então tem um exército de trabalhadores do plano espiritual para nos ajudar. Se é assim. Só tem um detalhe para desconstruir um pouco essa ideia. Imagine Fenelon. Fenelon foi um espírito que trabalhou na codificação. Na verdade, ele trabalhou na sociedade, desencarnou, não sei o que, tal. Está lá ajudando a codificação.
Fênelon, em vidas passadas, ele foi canonizado em 2 encarnações. Então ele virou santo 2 vezes. Na última encarnação, segundo Hermínio de Miranda, ele encarna como um psicanalista frio. Olha que situação. Ele foi canonizado em outra vida, virou santo. Nessa vida ele veio como psicanalista frio. Não tem santo aqui. Tem santo aqui? Não, não tem. Mas vamos supor que ele está passando por um perrengue. E vamos supor que o santo da última vez são São Fenelon. Tá certo? Então ele vem aqui e faz uma oração. Para quem? Para São Fenelon. Ele está fazendo oração para quem? Olha que situação. É diferente esse caso aqui. Esse caso não é um santo dentro do panteão dos santos eleitos pela igreja nem por ninguém. São espíritos amigos. Aqueles que olham para a necessidade daquele indivíduo que vai encarnar e dizem, não, eu vou tomar conta de você, eu vou lhe ajudar, eu vou trazer a sua consultoria. Vocês já viram crianças que falam como amigos espirituais? Amigos imaginários. É um índiozinho? É? Quem é? É? Pois é, uma criancinha que aparecia dentro até 7 anos de idade, que brincava, que não sei o quê. O que esses espíritos estão fazendo com aquela criança? Estão fazendo um processo de adaptação na encarnação. São espíritos amigos que estão ali, que estão vindo fazer esse trabalho. O que Joana de Ângeles fez na vida de Divaldo Franco, gente? O que a mãe de Chico fez na vida de Chico? A mãe, a primeira que desencarnou, Dona Maria. O que aconteceu com ela quando ela desencarna e ela chega para Chico, naquela situação do menino com 4 anos de idade, órfão, sendo fustigado na barriga por um garfo, por uma psicopata, e a mãe chegava para ele e disse, meu filho, suporte, meu filho doente, meu filho, faça isso. E ele aguentou, ele segurou a barra, por quê? Porque a mãe ajudou. É um espírito amigo? Vocês estão vendo? O espírito amigo a gente tem em todo canto. A gente às vezes só precisa aproveitar as amizades que a gente tem. Então, quantas e quantas pessoas mudaram suas vidas depois de encontrarem com um amigo espiritual? Ou um amigo encarnado, espiritual encarnado? Quantas e quantas vezes nós já vimos exemplos desse tipo de coisa? Bezerra de Menezes tem uma história muito famosa dele, que ele chega no Rio de Janeiro sem dinheiro. Ele só tinha uma roupa, tinha uns trocados, não dava o dinheiro, não dava para comer, não dava para fazer nada, ele estava nem um aluguel. E ele tinha dificuldade com ser professor, problema de dar aula de matemática, ele tinha algumas dificuldades com isso. Aí ele anunciou, o menino bate na porta e diz assim, eu queria tomar umas aulas com o senhor. Aí tudo bem, ele aceitou, mesmo depois de muita resistência, ele aceitou, o rapaz deixou o dinheiro todo na mão dele, nunca mais essa pessoa apareceu. Chico contava que certa feita ele estava sem comida para dar para as pessoas. Ele ia para um lugar, levava comida. E não conseguia, naquele dia, levar nada. Aí qual foi a ideia dele? Eu vou fluidificar a água. E vou levar água fluidificada para as pessoas. Vou dar água fluidificada. Não é comida, não é alimento? Vou levar o alimento. Aí pegou, preparou a água toda e foi para servir a água. E nisso, quando ele está ali começando a servir, chegou um caminhão de comida. Aí chegou um caminhão de comida, óbvio, ali, agora mudou, né? Tem água e tem comida. Aí descarrega o caminhão para servir para as pessoas e tal. Aí o motorista do caminhão, ele perguntou, como é que você chegou até aqui? Não, tem um senhorzinho que estava ali na beira da cidade, que ele me disse onde é que o senhor estava e me orientou, disse o que eu tinha que fazer para chegar até aqui. Aí ele descreveu, era Bezerra de Menezes, que estava dizendo como é que ele fazia para chegar naquele lugar. É o espírito amigo? É o espírito amigo. João é que dizia, ouça todos os espíritos, mas primeiro se certifique se eles são de Deus. Porque o que não falta são aqueles falsos amigos. E quem são os falsos amigos? São aqueles que prometem ajuda, mas nos colocam na freia.
Então, ouvir a voz dos espíritos amigos, a gente tem a dificuldade de estar recebendo o conselho de quem a gente não deve receber. E como é que esses espíritos se anunciam? Das maneiras mais inusitadas possível. Você vai chegar a uma reunião mediúnica, ele vai chegar e vai começar a te elogiar. Ele não é seu amigo porque está te elogiando, ele está te elogiando porque ele quer quebrar a sua resistência, para que você preste atenção no que ele está dizendo para você. Aí você quebrou a resistência e ele começa a mudar a sua vida. Aí diz assim, olha, aquele negócio que você está fazendo, faça assim não, faça de outro jeito. Aí a pessoa agora passa a fazer rigorosamente o que o Espírito está pedindo para fazer. O nome disso é obsessão por fascinação. A pessoa sai do modelo da sua centralidade e passa a viver aquilo que o outro está mandando ele fazer. Aí ele começa nesse processo e vai, e o Espírito vai tomando conta. Daqui a pouco, quando ele pensa que não, ele não está mais tomando conta da vida dele, ele está agora sob um processo de subjugação ou de possessão, dependendo do grau. Então é aí que entra o processo. Qual é a nossa responsabilidade, gente? Prestar atenção sem que nós ofertamos, né? Apresentemos uma resistência maior, mas a gente tem um caráter de seletividade. E como é que você vai saber o que é bom e o que não é bom? Essa é a pergunta que vale R$1 milhão. Como é que você vai saber o que é bom e o que não é bom? Quem tem a sugestão aí? Não, eu tenho, mas eu não quero R$1 milhão. Você não quer, né? Eu vou deixar para alguém. Pronto. Tirando o Edson, qual é a sugestão que vocês têm para dar? É aquilo que causa sofrimento em você não é bom. Aquilo que causa sofrimento em você não é bom. Um ato seu, um pensamento. Às vezes é. Você vai deixar de fumar, isso vai te causar um sofrimento, mas vai ser bom. Em verdade, a gente tem que prestar atenção no seguinte: o que eu vou fazer fere alguém, fere o interesse de alguém. O que eu vou fazer pode me trazer algum prejuízo do ponto de vista da minha constituição física ou espiritual. O que eu vou fazer, se alguém fizesse comigo, eu vou ficar satisfeito? São os critérios que a gente tem que colocar. Isso é valor, gente. É estudo, é entendimento, é aproximação com as leis divinas, é a sintonia com energias elevadas. Porque quando a gente está numa sintonia maior, nosso campo de vibração traz para a nossa presença aqueles outros amigos que vão nos trazer a força e o discernimento para escolhermos o melhor para as nossas vidas. Se nós estamos vibrando negativamente, pode ter certeza que aquela presença que vai estar do nosso lado não é bem o mentor se afasta, como eu falei para vocês. Quem se aproxima são os consultores, aproveitadores que estão aqui junto da gente, que o povo da igreja chama dos encardidos. Chega de junto para dar conselho que não deve. E quando dá conselho que o sujeito está afim de fazer, quer ver conselho bom? Você está ali no processo, por exemplo, você vai acordar de manhã para correr, para fazer uma ginástica, 5 horas da manhã. Você acordou agora, nesse tempo aí, está tudo escuro. 5 horas da manhã, o relógio lá, 5 horas da manhã bateu. Está aquele friozinho danado. Aí você bota a roupa e vai para a rua. É assim que acontece? Morrendo de sono? Não. Tem uma vozinha que diz, eita aí, rapaz, dorme mais um pouquinho, porque é só hoje. Amanhã você vai. Hoje você vai de noite. Não é assim que acontece? Esse tipo de conselho que a gente dá para a gente mesmo é o tipo de conselho que é normal. É ir na inércia. A gente está doido para alguém dizer isso para a gente só quer que alguém diga para a gente poder fazer. A liberdade do sujeito está em simplesmente dizer, não, pode até ser melhor para mim ficar, mas será muito melhor se eu for. Porque se eu não for, eu vou quebrar um compromisso que eu tenho comigo, porque isso para mim tem saúde, porque isso para mim tem isso, porque isso para mim tem aquilo. E é desse jeito, com determinação, quando a gente tem um plano de vida, quando a gente tem uma meta existencial, tudo funciona de acordo com isso. Então,
esse processo da interferência espiritual aqui, que é bom em tese, ele é bom quando a gente sabe discernir a natureza dessas orientações. Quando a gente sabe que nós podemos tomar decisão, e todo mundo pode tomar decisão, senão a gente seria robô, né? Seria guiado pelos outros, a gente assume a autonomia de tomar decisão, sabendo que duas coisas. Primeiro, se eu orientar os meus passos para o bem, isso será bom. Se eu orientar isso para um lugar que não é legal, eu vou ter consequências e eu tenho que assumir as consequências dos meus atos. Então, traz natureza, traz amadurecimento, tira essa ideia de que eu vou ser protegido, que eu estou... Não, bota você no plano mesmo da ação e do protagonismo da sua vida, e que o nosso coração esteja em sintonia para pedir a esses amigos do bem que venham nos orientar, nos dar força, nos dar discernimento para que a gente possa simplesmente escolher melhor. Eu faço uma promessa para o Senhor do Bonfim para passar no vestibular. Alguém já fez promessa aqui? Levanta, não pode confessar. Todo mundo já fez promessa alguma vez, né? Eu conheci uma moça que ela falou assim para mim: olha, eu vou ficar 1 ano sem tomar Coca-Cola porque eu fiz uma promessa. Promessa para quem? O dono da mercearia? Foi o que você fez? Imagina, então a gente faz uma promessa para pagar uma promessa para alguém fazer um favor para a gente. Pense aí. E esse alguém é um espírito. Espírito aí. Esse aqui não faz isso. Esse é 0800. Esse aqui não tem pagamento. Você não precisa pagar. A única coisa que a gente precisa fazer é ouvir. Ter o coração de ouvir. E ajudar a quem nos quer ajudar. A quem quer nos ajudar. Porque se a gente não fizer esse esforço, o pobre coitado vai gastar toda a energia dele e não vai conseguir fazer aquilo que ele veio fazer. Então, quando você recebe um filho dentro de casa, você é o mentor do seu filho. Quando você recebe um amigo que traz uma demanda para você, naquele momento você é o espírito amigo dele. Quando de repente nós estamos diante de uma situação onde você vê as pessoas que elas estão indo para um determinado lugar e você traz uma palavra, você traz um conforto, você traz uma... Nesse momento você está fazendo exatamente esse papel. Mesmo você estando vestido do corpo. Então, socialmente falando, energeticamente falando, mentalmente falando, é importante que nós estejamos nessa sintonia. E quanto melhor nós estivermos no pensamento das emoções, dos sentimentos, mais facilmente nós iremos perceber essas influências espirituais e podemos caminhar na direção das nossas vidas. Então Sócrates tinha o seu espírito amigo, que ele chamava de Dímon, que era quem ele orientava nas suas decisões. Chico Xavier tinha Emmanuel, que apareceu ali no lago, que dizia para ele: disciplina, 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 meu irmão, está saindo sangue do meu olho. E ele dizia: enxuga esse sangue, engule esse choro, e quando o avião tremeu, ele disse: morra com dignidade. Joana de Ângeles está ali de Valdo deitado numa cama, com uma gripe. Aí ela chegou e disse: bora, meu irmão, está na hora da atividade. Aí ele chegou e fez: minha irmã, eu hoje não vou não, porque eu estou quase morto. Aí ela virou para ele e disse assim: eu que estou 100% morta, já estou indo, estou lhe esperando lá. E ele se levantava, gripado, com angina, e eu sou testemunha disso que eu vi. O último dia que ele entrou naquele salão doutrinário. Você não tem ideia. Você não tem ideia. Ele tinha uma característica que era o seguinte: o povo que via ele chegando ali, 8 horas, 7, ele chegava às 7 horas, não pode 7 horas da noite. A rotina dele, 6 horas ele tomava o café dele, ele tomava banho, descia, tomava o café. Quando dava 7 horas, ele estava no salão doutrinário, sentado naquela mesinha lá. O povo fazia uma fila, ou ele assinava livro, ou então dava conselho, escutava alguma coisa, e muitas pessoas ali levavam suas demandas para de volta. Era uma oportunidade dele estar em contato com as pessoas. E ele fazia isso todos os dias. Só que nos últimos 2 meses, quando ele começou a ter os problemas mais acelerados no corpo, ele tinha muita dificuldade de levantar. Então ele passava o dia deitado, às vezes não almoçava, às vezes ele não conseguia, tinha força sequer para descer para comer.
Mas quando dava 6 horas da tarde, ele tomava o banho dele, botava a roupa, entrava no carro, e quando ele descia do salão doutrinário, a postura dele era a seguinte: ele descia, empitigava a coluna e ia andando, o filho tentando segurar, e ele partia na frente. E você sabia que ele tinha acabado de se levantar de uma cama ali, numa situação que qualquer um de nós não fazia. Naquele dia especial, ele entrou parado pelos dois, sentou-se ali na frente. E aí, ele tinha me pedido para fazer com ele ali aquela palestra, porque ele estava muito cansado. Aí ele falou assim: meu filho, você faz comigo? Eu digo: faço. Eu vou fazer meia hora, você faz meia hora. Olha a preocupação dele. O povo tinha ido para ver o que uma palestra de 1 hora. Então ele disse: você faz meia hora, eu faço meia hora. Eu digo: tá certo, nós vamos fazer assim. Subimos, ele fez a palestra dele de meia hora. O povo achou que iria levar mais, ele não fez a palestra de meia hora. A outra meia hora ali nós fizemos. Depois ele se levantou. Quando ele se levantou, já tinha os enfermeiros embaixo, porque estava na hora da medicação dele, e eu sabia que ele nunca mais ia voltar naquele salão. Naquele dia eu sabia que ele nunca mais ia voltar. Então, o espírito Joana de Ângeles deixou que Divaldo fosse naquele dia, naquele salão, porque ele tinha um compromisso. Ele tinha uma obrigação. Então não esperem que venha alguém que simplesmente vai ficar passando a mão na nossa cabeça. Às vezes são mensagens duras, às vezes são compromissos que a gente não estava disposto muito bem a assumir, são ofertas que são colocadas nas nossas mãos para dizer assim: olha, se você quiser, você assume esse compromisso e toca a sua vida a partir daqui. Às vezes nós não queremos, às vezes nós queremos, e quando queremos e aceitamos é uma festa, porque quer dizer que nós estamos indo no caminho das nossas próprias deliberações, gente, porque as encarnações são planejadas em parte pelo pensamento do próprio espírito reencarnante, que deseja melhorar. Ele vem para aqui para melhorar em algo, e esse amigo vem para nos lembrar dos nossos compromissos. E é por isso que a importância deles é fundamental dentro do contexto de uma encarnação e, acima de tudo, dentro da proposta daquilo que nós entendemos como o amor de Deus. Deus é bom, porque nos dá as oportunidades para voltarmos à Terra, para recomeçarmos. Deus é bom, porque nos oferece esses amigos para nos auxiliar. Deus é bom, porque coloca na nossa vida pessoas que são verdadeiros mentores espirituais, que estão trazendo informação, um auxílio, uma mensagem, um exemplo, que vão despertando na nossa consciência outras possibilidades de compreendermos a vida, entendermos as coisas da vida. Então, de todas as possibilidades, o que não faltam são inputs positivos, são pessoas, espíritos que estão dispostos a nos ajudar. O que falta muitas vezes é a nossa disposição em ouvir e aceitar as nossas missões. Então, é acordar. Paulo dizia assim: desperta tu que dormes. Acordar, despertar, trazer e botar aquilo que é a nossa missão nas costas. Jesus dizia: se você quiser me seguir, você vai pegar a tua cruz e me segue. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Aí a gente pensa assim, que Jesus está dizendo: não, vem para cá que eu cuido de você. Ele está dizendo: vinde a mim, que eu lhe aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. Eu te dou o meu jugo para que você carregue nas costas. E aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele está pedindo uma ação nossa, no sentido de reposicionamento da vida. O espírito mais puro e perfeito, o nosso maior mentor espiritual que já esteve aqui na face da terra, que guia não uma pessoa, não o encarnado, mas ele cria só de encarnados. Ele está hoje orientando mais de 1,3 bilhão de pessoas ao mesmo tempo. Olha a importância desse espírito, esse que está dizendo que a responsabilidade desse trabalho é nossa. O nosso trabalho é esse: sair da inércia para a ação, não ficarmos colocando culpa nos outros, nem muito menos achando que nós somos servos de um destino ingrato que veio para nos castigar. Não existe castigo dentro da bondade de Deus, existe consequência dos nossos atos, que é algo diferente. Então, se você não quer de repente ferir seus pés nos espinhos, plante flores sem espinhos. Se não quer tomar ferroadas, crie abelhas sem os ferrões.
Se de repente você gosta de frutas, plante frutas. Se gosta de perfume, plante flores perfumosas. Se você gosta de grama, plante grama. Agora, não plante espinho no lugar da grama, porque na hora que você pisar, você vai machucar os seus pés. Causa, efeito, ação e consequência. E os Espíritos estão repetidas vezes trazendo isso através de livros. Quantos livros Emmanuel e Chico e todos os Espíritos vieram explicaram para a gente tudo isso que eu estou falando aqui para vocês de uma maneira absolutamente ínfima diante de tudo que já foi dito. Mais de 430 livros só de Chico, 250 livros só na mão de Divaldo, e tudo para que a gente possa simplesmente compreender que nós somos passageiros, estamos aqui para aprender. E toda informação útil é boa. Tudo aquilo que a gente puder realmente ter como informação vai nos ajudar. A última coisa que a gente pode fazer é ficar sentado no trono de um apartamento, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. A última coisa que a gente pode achar é que a vida está errada, que Deus está errado. E eu aprendi isso. Deus não está errado, porque Ele acerta em tudo. Ele acerta no universo, acerta na flor, acerta na chuva, acerta no tempo, acerta no petróleo, acerta em tudo. Tudo Ele acerta, porque Ele é o Criador de tudo. Vai errar na minha vida. Vai errar quando chegou a minha vez, Ele vai errar. Não, Ele acerta em tudo, acerta na minha, na sua, está tudo certo. A gente que não entendeu ainda, e a gente precisa entender. E aí tem uma história que é uma história muito assim pitoresca, que conta um pouco sobre isso. Ela fala sobre um homem que estava se afogando no rio, e o rio era caudaloso, muito, mas muito caudaloso, e ele estava ali, caiu frio a água, ele estava já perdendo os sentidos. Ele resolveu fazer uma oração sentida, porque ele era um fiel, um crente que vivia na igreja, ele rezava muito. Se você quiser dizer que ele era espírita também, que frequentava o centro espírita todos os dias, não tem problema nenhum, vale a mesma coisa. Ele fez uma oração sentida: Senhor, eu fui um servo fiel da sua seara durante todo o tempo, eu servi aos seus propósitos, trabalhei, fiz quermesse, arrumei dinheiro para a paróquia, fiz tudo, ajudei pessoas, fui na rua distribuir os cobertores, tudo, absolutamente tudo. E eu queria que nesse momento que eu estou passando por essa dificuldade, o Senhor me ajudasse. E eu queria que nesse momento chegasse aqui um navio de 2 andares, Senhor. Um navio de 2 andares que tivesse um quarto quentinho e uma cama macia para poder eu sair desse frio que eu estou. Eu queria um cobertor, não aquele dorme bem, porque eu tenho alergia, mas eu queria aquele outro que não tem pelinho. E como eu estou com muita fome, Senhor, que esse barco tem uma cozinha e tem um cozinheiro que sabe fazer uma canja igual a da minha avó, porque eu adoro canja de galinha quando é igual a da minha avó. E hoje, se eu comesse uma canja, eu ia ficar muito bom, e eu acho que eu sairia dessa condição de frio. Então o Senhor manda para mim, por favor, esse barco. E aí ele está terminando a oração, ele menos pensa, vê um tronco, vem numa velocidade imensa que, se ele não mergulha, arrancava a cabeça dele. Aí ele mergulhou, saiu do outro lado e disse: Senhor, o que está acontecendo, Senhor? Eu estou orando, pedindo para o Senhor mande um barquinho com 2 andares, com um cozinheiro, com uma cama quentinha, um dorme bem, que não, dorme bem não, o outro que não dá alergia, e o Senhor manda um tronco para arrancar minha cabeça, Senhor. E nisso, quando ele estava terminando da reclamação, veio um outro tipo de galho, com as pontas finas assim, que ele precisou mergulhar de novo, porque senão furava os olhos dele. Aí ele voltou: Senhor, eu devo ter feito alguma coisa errada? Joguei pedra na cruz? O que eu fiz? O Senhor está com raiva de mim? Porque afinal de contas eu estou pedindo um barquinho com o cozinheiro. Ele repetiu o lenga-lenga dele, e nesse momento veio uma porta. A porta vinha numa velocidade incrível, aí a porta vinha e ele mergulhou para se livrar da porta. Só que na hora que ele mergulhou, ele já estava sem força, ele não conseguiu e morreu. Aí ele desencarnou, chegou no plano espiritual. A primeira coisa que ele fez foi ir no departamento de reclamação ao consumidor. Afinal de contas, ele trabalhou a vida toda, fez uma aposta, queria o resultado. Chegou lá, tinha uma mocinha sentada no computador, e chegou: se eu queria fazer uma reclamação. A moça: pois não, só um minuto, senhor.
aí pegou o nome dele e tal, qual é a sua reclamação? Ele contou a história toda e ela vou pegar sua ficha. Aí pelo lado do computador divino, pegou, tal, olhou tudo, aí disse, o senhor contou uma história, só que o que o senhor está contando não é o que aconteceu. Mas como não? Eu estou acabando de chegar de lá agora, foi o que aconteceu, estou contando para a senhora está duvidando de mim? Não, eu estou duvidando do senhor, mas o que aconteceu não foi isso. O que aconteceu foi o seguinte, o senhor estava ali numa situação, e quando o senhor começou a fazer oração, todo mundo aqui se movimentou. Nunca vi uma movimentação tão grande aqui no plano celestial. Todo mundo correu porque o senhor, um pedido seu, variou. Só que o senhor pediu um barco e o que o senhor pediu não dava para chegar no tempo para o senhor não morrer. Porque o barco estava 2 dias de distância. Se o barco tivesse que entrar no rio, o senhor sabe que Deus não faz milagre, né? A igreja falou assim para ele. Então está na Gênesis, lá do Espiritismo, que não faz milagre. Aí ele veio, ia 2 dias, o senhor ia morrer do mesmo jeito. Então, para que o senhor não morresse, a solução foi o tronco. Se o senhor tivesse se agarrado no tronco, o senhor saía logo depois o senhor sairia. Aí o senhor não quis. Aí como a gente entendeu que o senhor não tinha entendido a mensagem, mandamos o galho, porque o galho era mais simples. O galho não era o tronco. O galho era qualquer coisa que o senhor fizesse, o senhor agarrava o galho, ele levava mais uns metros na frente, o senhor estava fora do rio, saía numa boa, não tinha morrido. Mas o senhor também não entendeu a mensagem. Agora a porta, não queira nem saber o que foi que aconteceu com a porta. Porque para a gente arrancar a porta, tivemos que fabricar um vento que bateu na casa do rapaz, que tinha acabado de construir a casa, ele também é crente como o senhor, ele estava agradecendo a casa, a porta saiu voando e ele ficou sem entender, foi nada, a porta caiu no rio para salvar o senhor e o senhor não quis e terminou com o senhor se afogou. Ele olhou tudo aquilo, calou a boca, virou as costas e foi embora sem reclamar mais de nada. Qual é a moral dessa história? A gente pede. A gente pede. A espiritualidade ajuda, mas às vezes não é do jeito que a gente quer. Às vezes não é como a gente imaginou. E por isso a gente não aceita. E por não aceitar, a gente morre. Por não aceitar, a gente sofre. Certo, gente? Então, só se vocês não quiserem ficar com as dúvidas todas, que eu sei que esse assunto é muito grande, Allan Kardec, como eu falei, gastou mais de 30 perguntas para falar só sobre isso, vocês dão uma olhadinha depois aqui, começa na questão 459, vai seguindo, e vai entrar justamente nesse ponto que são os espíritos amigos, a espiritualidade, os mentores espirituais, vai entrar aqui, e vocês vão entender melhor os pormenores que Allan Kardec perguntou à espiritualidade a respeito desses espíritos. Por hora, preste atenção, se nós estivermos dentro do rio, estivermos precisando de ajuda, quando a ajuda chegar, aceite, mesmo que seja pequena, porque aquela pode ser a única porta que a gente tem disponível naquele instante. Muita paz. O Espírito amigo